Olá, o tema de hoje é escolhas. E o que elas dizem sobre mim? Será que escolhas falam muito ao nosso respeito? Vamos ver o que as Escrituras dizem a respeito de escolhas? Quais são as lições que elas nos dão e o que a gente pode perceber a respeito de algumas escolhas? Vem comigo! Muito bem, indo direto ao ponto, vamos compreender o que é escolha. Escolha é preferência que se dá a uma determinada coisa, circunstância ou situação em detrimento a outras existentes. Escolha representa decisão. Quem escolhe uma determinada circunstância naturalmente está rejeitando outra. Há aqueles que pensam que não decidir sobre algo ou não escolher sobre algo o faz inerte ou indiferente a uma determinada situação. Mas a grande realidade é que quando nós nos esquivamos de escolher ou decidir, nós naturalmente já estamos tomando uma decisão. Até um certo ditado, um dito popular que diz mais ou menos o seguinte, que quem cala, consente. A grande realidade é que fazer uma escolha nem sempre manifesta um senso comum. Em muitas ocasiões nós precisamos refletir bem sobre a circunstância que estamos vivendo para que as escolhas sejam feitas de forma assertiva. Existem circunstâncias que nos colocam sob pressão extrema e decidir baseado nas emoções nem sempre é o melhor caminho. Geralmente não é. Outras situações nos colocam em tamanha incerteza que nos fica difícil escolher ou tomar certas decisões. Isso significa que é muito importante que eu tenha uma base sólida, um conhecimento sólido que me motive, que demonstre, que extraia de mim as minhas reais motivações. Afinal, escolhas são as minhas convicções que estão sendo expostas. É em momentos assim que talvez nós precisemos de muito auxílio, precisemos de alguma orientação, buscar alguma bagagem já vivida, seja por nós ou experiência de outros. E é aí que a Bíblia entra, é aí que a palavra de Deus entra, nos dando toda essa estrutura que é necessário para compor um bom raciocínio a respeito das escolhas que nós podemos fazer e devemos fazer. Sendo assim, o personagem que vai nos auxiliar a entender a respeito de escolhas e os ensinos que as Escrituras dizem a respeito de escolha, está no livro de Gênesis, no capítulo 39, do verso 2 ao 9, nós vamos falar da vida de José. Circunstâncias que cercaram José. E diz assim a Escritura: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Diante do texto, propostas sedutoras. Por muitas vezes nós nos vemos cercados por propostas sedutoras. Muito bem, será que escolhas motivadas especificamente pela sedução são boas escolhas?
A Bíblia diz que não. O comportamento de José aqui. O pano de fundo mostra o seguinte: quem era Potifar? Ele era o chefe da guarda, era um grande comandante da guarda egípcia. Qual era o status que ocupava José? José não levou tempo para que Potifar percebesse a capacidade administrativa de José, porque ele fazia tudo com muita perfeição, com muito rigor, as suas escolhas eram escolhas assertivas. E escolhas assertivas fizeram com que Potifar o colocasse como o administrador do seu lar. De certa forma, isso já era reflexo sobre a vida de José das orientações que teve com o pai Jacó. Não é? Muito bem. A Bíblia mostra o quê? Que José era uma pessoa, um rapaz atraente, um porte físico bacana, um rapaz bonito. Ele era filho de Raquel. E a Bíblia fala que Raquel era muito bonita. Então, de certo, ele deve ter adquirido essa característica que veio da mãe. Muito bom. Não levou muito tempo para que a esposa de Potifar então lançasse o seu olhar, um olhar malicioso, com uma segunda intenção sobre a vida de José. E se José fosse um cara que não tivesse princípios, não tivesse uma boa formação, não tivesse em si, no seu coração, orientações importantes a respeito de um bom caráter, ele facilmente teria se deixado levar por essa circunstância, não é? Mas é interessante que ele para olhar e ele diz o seguinte: por que eu faria tamanha maldade? Eu tenho tudo aqui, eu já desfruto de tudo. Por que fazer tamanha maldade e pecar contra Deus? Esse momento é o momento em que José ele faz a sua escolha. Ele olha para tudo aquilo que o cerca, para as circunstâncias que o cercam, e ele se sente mal, olhando para o comportamento que Potifar tinha com ele, com o carinho, o respeito, a consideração que Potifar tinha para com ele. Ele vê que essa decisão, essa escolha seria muito ruim para esse relacionamento. Ele feriria, né, a moral, né? O coração, o bom sentimento que Potifar nutria por ele seria ferido por uma decisão, por uma escolha de José. E aqui já está uma grande lição. Quando as circunstâncias que são propostas, elas embora sejam sedutoras, e geralmente são, elas colocam em risco a boa relação que nós temos com outras pessoas, é momento de eu repensar. Jesus ensina isso de forma muito clara, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E foi exatamente isso que se passou no coração de José. Eu vou criar tamanha maldade para com Potifar, né? Eu vou pecar contra Deus, eu vou contrariar tudo aquilo que ele tem desprendido de atenção e respeito para com a minha vida, e pecar contra Deus. Ou seja, José ele teve o finesse de olhar para essa situação e estabelecer uma relação com Deus. E ele escolheu não desagradar a Deus. Ele escolheu fugir de toda a aparência do mal, que é o que a Escritura ensina. Então, quando as circunstâncias são extremamente sedutoras, é momento de parar e refletir, não se deixar influenciar quando essas circunstâncias nos colocam em condição a desagradar princípios morais que para Deus são muito importantes. O que José demonstra aqui é que boas escolhas são feitas quando o sentimento ele é altruísta. Quando a minha decisão, a escolha que eu estou fazendo, ela traz um reflexo positivo sobre outras pessoas. Ela traz um reflexo positivo sobre mim, mas também alcança outras pessoas. Então, quando essas escolhas são feitas com esse pano de fundo, com essa base, então de fato elas são boas escolhas. Serão escolhas produtivas, serão escolhas que me trarão uma bem-aventurança. Ou seja, são escolhas que demonstram um grande valor moral, demonstram respeito, integridade, elementos que agradam o coração de Deus.
Essas escolhas são as escolhas que eu devo fazer. Essas escolhas são as escolhas que Deus quer que eu faça. E são sobre essas escolhas que Deus me abençoa. Porque escolhas que estão fora do plano dele para a minha vida, certamente também estarão sobre a disciplina dele. Porque ele não convive com o pecado, ele não admite o pecado, ele não concorda com o erro. Então, escolhas mal feitas diante de Deus trarão sobre mim, sim, consequências terríveis. Por mais que ele me ame, eu estou sujeito às consequências das escolhas que eu fiz. Logo, boas escolhas, escolhas fundamentadas e parametrizadas pela palavra dele, extrarão também do meio em que estou o sucesso que a própria palavra dele determina. Tá aí uma boa lição. Cuidado com as escolhas sedutoras. Cuidado com as circunstâncias que aparentemente são extremamente sedutoras, porque elas podem ser uma grande cilada. Você que tem assistido esses vídeos, tem participado, por favor, compartilhe. Faça com que a palavra de Deus chegue a outros lares, chegue a outros corações. Deus abençoe você, te guarde e te auxilie nas suas escolhas. Que você faça escolhas que realmente preencham o seu coração de plena alegria e paz e longevidade em tudo aquilo que você planeja, sempre dentro da direção de Deus.